Olá, minha gente, aqui é o Everton e está entrando no ar Dicas Terapêuticas. Dica terapêutica dessa quarta-feira, 1º de junho de 2022. É isso, minha gente. Vocês me veem me apresentando aqui, né, como psicoterapeuta transdisciplinar. E hoje eu vou falar sobre isso, sobre a psicoterapia transdisciplinar. Mas antes, você que não me conhece, eu sou o Everton Cardoso Júnior, sou um psicoterapeuta transdisciplinar, né? Antropólogo de formação, com mestrado em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ. Eu tenho um canal aqui no YouTube, né, o IMC2, o seu canal de psicoterapia transdisciplinar, que são técnicas e práticas transpessoais, holísticas e esotéricas. Falei a beça aqui, psicoterapia transdisciplinar, vamos explicar um pouquinho isso, o que é a psicoterapia transdisciplinar. Em primeiro lugar, o transdisciplinar, ele tem uma relação com um movimento também que é o interdisciplinar. O interdisciplinar é o diálogo entre disciplinas de um mesmo saber, né? Então, dentro da ciência, né, o meu mestrado em saúde coletiva no Instituto de Medicina Social da UERJ foi um mestrado interdisciplinar. Eu tive aula com Joel Biermann, com Jurandir Freire Costa, tive aula com Benilton Bezerra, né, psicanalistas, psicólogos, tive aula com André Rios, que era doutor em filosofia, mas era médico de formação. Tive aula com a Madel Luz, socióloga. Tive aula com a Alba Zaluar, socióloga também. Então, era um mestrado interdisciplinar. Então, você tem disciplinas diferentes de um mesmo saber contribuindo na expansão do conhecimento. O diálogo transdisciplinar é quando você, né, estabelece um diálogo entre saberes. A ciência de um lado e a arte de outro lado, por exemplo, né? Esse é um diálogo transdisciplinar, né? Então, por que eu me defino transdisciplinar? Eu, na verdade, sempre tive uma prática transdisciplinar. Por quê? Porque o meu background acadêmico da antropologia, na saúde coletiva e também da psicologia, da psicanálise, sempre contribuíram com a minha visão do humano, com a minha visão do terapêutico, do tema da terapia. Então, quando eu começo a atender, eu estou fazendo uma espécie de uma proto-psicoterapia transdisciplinar, porque eu vou estar usando o quê? Que ferramentas que eu uso naquele primeiro momento que eu começo a atender? A astrologia, terapia floral, a entrevista. A partir do momento que eu começo a crio uma clínica, né? Começo a atender pessoas, eu crio também uma regularidade para esse movimento acontecer. A princípio, essa regularidade de 1 ou 2 vezes ao mês, ou seja, 1 vez por mês ou de 15 em 15, eu encontrava as pessoas, né? Não é para falar de floral, para ficar falando de mapa astral, é para entender aquele indivíduo ali. Toda terapêutica ela tem que ter um sistema de interpretação, sistema diagnóstico e um sistema terapêutico, que é a ação terapêutica, qual é a proposta terapêutica que que aquele encontro, aquele movimento tem. Então, a título de conhecer, de compreender o humano, aquela pessoa, aquele indivíduo que estava ali na minha frente, o que eu fazia? Eu tinha um mapa astral, era uma ferramenta de interpretação, mas além do mapa, a anamnese, ou mais que a anamnese, porque a anamnese é uma entrevista, por mais profunda que ela seja. Eu já tinha ali, né, um trabalho que é um trabalho psicoterapêutico de escuta, de escutar o outro, de estar ali ouvindo, de estar ali trazendo algum retorno, mas a partir dessa escuta. E como eu falei, desde o primeiro momento, aí estamos falando de 1994, 1995, desde um primeiro momento, o meu background acadêmico, né, o meu conhecimento das ciências sociais, da psicologia, da psicanálise, eu passo a ter aula ali no Instituto de Medicina Social da UERJ, né? O meu conhecimento, o meu background acadêmico, ele está por trás ali daquele movimento terapêutico que eu estou iniciando. A minha trajetória, então, no primeiro momento, eu já sou um proto-psicoterapeuta, um psicoterapeuta holístico, um proto-psicoterapeuta transdisciplinar. Proto porque eu ainda não tenho a clareza,
né, de puxar aqueles conhecimentos ali e montar a clínica com base naquilo, né? Mas aí olha só o que acontece com a minha trajetória, tá? A partir de 1996 eu vou trabalhar no centro de Umbanda, na zona sul do Rio de Janeiro, e a partir de 1997 eu coordeno o setor terapêutico daquela casa. Eu passo a atender muita gente. E aí eu me expando muito, eu percebo que aquele meu conhecimento antropológico, um conhecimento de psicologia e até de psicanálise, embora nesse momento a minha postura como antropólogo era mais crítica da psicanálise enquanto conhecimento, não enquanto clínica, lógico, mas eu começo a perceber que esses meus conhecimentos eles legitimam o meu trabalho terapêutico. As pessoas vão conversar com o Everton, vai conversar com a mãe Celi de Menezes, né, mãe de santo da casa, já falecida, uma médium incrível, ela incorporava o seu Tupinambá, as pessoas vão fazer uma consulta com o seu Tupinambá, e o seu Tupinambá vai conversar com o menino dos florais. E o menino dos florais era eu com 30 anos de idade, 29, 30 anos de idade, e eu comecei a perceber isso, que na verdade o meu background acadêmico e os meus conhecimentos estavam ali na relação dialógica que eu tinha com meus clientes, ele legitimava a minha prática terapêutica. Eu, antes de me definir um psicoterapeuta transdisciplinar, eu me aprofundo nas práticas holísticas. Em 98 eu conheço o Reiki. E no final de 1998 eu monto um ambulatório gratuito de Reiki. Eu passo a trabalhar muito com o Reiki. Então estou me aprofundando numa técnica mais holística. Em 1999 eu me torno professor de Reiki. Esse ambulatório começa a bombar e eu surfo uma onda durante... eu tive ambulatório gratuito de Reiki de 1998 até 2007. De 1999 a mais ou menos 2002, o Reiki era a principal técnica terapêutica que eu trabalhava. Mas aí eu me dedico às terapias e me aprofundo em outras ferramentas terapêuticas que eu já tinha, como próprios florais, astrologia, o tarô, a numerologia, outras ferramentas ali. E aí, assim, chega um determinado momento, que é o ano de 2002, que eu olho para um aprofundamento na minha clínica, no meu trabalho terapêutico, estudo a medicina chinesa, estudo homeopatia, vou para alguns caminhos ali. E ali eu começo eu fico atuando mais uns 2 anos, até mais ou menos 2004, como um terapeuta holístico, fazendo um mapa astral aqui, uma revolução solar, trabalhos de astrologia, consultas de tarô, as sessões de Reiki, o ambulatório de Reiki, sessões particulares de Reiki, e também sempre tive clientes que vinham conversar comigo, e aí eu colocava um floral, colocava uma coisa ou outra, mas vinham conversar comigo, tipo, uma orientação, um counseling, uma orientação terapêutica. A partir de 2004 eu comecei a perceber que era esse o trabalho que eu gostava mais de fazer. A gente vai sempre, numa trajetória, a gente vai ali, eu já estava na minha área, que é a área terapêutica, quando eu me desloco para essa área, eu vou falar um pouco mais sobre isso em vídeos futuros, quando eu me desloco para essa área terapêutica, isso faz um sentido danado para mim, se abre um caminho profissional de alma, um caminho profissional maravilhoso, eu me sinto completamente encontrado ali, é muito forte esse momento para mim. É o momento que eu ancoro no meu propósito. Quando a gente ancora e descobre a nossa área, a gente vai ali experimentando atividades, experimentando possibilidades. E aí de 2002 a 2004, eu atuante mais como um terapeuta holístico, tentando integrar aqui e ali algumas ferramentas, eu começo a perceber que na verdade eu me interesso mais, me sinto mais feliz atuando como uma espécie de psicoterapeuta, uma pessoa que conversa regularmente com outra pessoa. Independente das ferramentas que eu vou utilizar ali, na ação terapêutica ou para diagnose, independentemente disso, eu gostava desse tipo de atuação. E aí eu decido então, a partir de 2004 para 2005, um momento importantíssimo da minha vida, quando eu conheço a minha mulher,
que estava se formando em psicologia, ela me apresenta a Maria Eugênia Reis, que era uma psicanalista, professora da Santa Úrsula, né? Eu fui fazer terapia, fui fazer supervisão com ela, e aí eu comecei a frequentar, né, as suas turmas, né, os seus cursos, buscando me aprofundar no conhecimento analítico. Então, através da Maria Eugênia, eu conheço a psicanálise como clínica, porque eu já conhecia a psicanálise como conhecimento. Como eu falei, eu tive aula com os grandes psicanalistas brasileiros, Joel Birman, Jurandir Freire Costa, Benito Bezerra, entre outros. E a partir desse momento, de 2005, eu começo a me aprofundar na análise na perspectiva clínica. Esse é um momento muito interessante, é um momento que eu vou reduzindo o meu holismo. A Maria Eugênia falava para mim assim: Everton, você é muito metido a bruxo, você quer curar logo as pessoas, você tem que dar tempo para o processo delas acontecer. Eu aprendi muito, muito mesmo com a Maria Eugênia. A Maria Eugênia faz uma falta danada, infelizmente ela já se foi, ela faz uma falta danada. Eu tive a oportunidade, inclusive, de trabalharmos juntos, nós montamos uma formação em psicoterapia holística, é, um curso que foi incrível, que deixou marcas profundas para mim e para ela, foi muito importante, muito bom. Então eu começo a atuar como um psicoterapeuta. Eu ainda me defino no primeiro momento como um psicoterapeuta holístico, mas depois eu incorporo o termo transdisciplinar porque eu estou combinando saberes diferentes. A psicanálise, por mais que existam ainda algumas questões sobre cientificidade de psicanálise, ela é um saber científico. Ela faz parte do saber científico. E o meu próprio background como antropólogo, né, também o meu background dentro da saúde coletiva, fazem parte de conhecimentos científicos. Né? E eu vou misturar com outras ferramentas que eu chamo de transpessoais, né? Como a perspectiva sistêmica, que embasa as constelações familiares, né? Ferramentas holísticas como terapia floral, como os florais, como os cristais, como o próprio reiki, como a radiestesia, e esotéricas também, né? Como a astrologia. A astrologia é um sistema de psicologia antigo, né? Como o tarô, que também está trabalhando em cima, né, da orientação simbólica. Eu estou misturando então uma série de coisas ali, né, que vem de saberes distintos, e é por esse motivo que eu me defino como um psicoterapeuta transdisciplinar. A minha clínica já é uma clínica bem robusta nessa direção, né, desde mais ou menos isso, 2006, 2005, 2006, 2007, eu me consolido nesse lugar, aí por conta disso em 2007 eu termino ali com o meu ambulatório gratuito de Reiki, foi uma fase, né, e a partir dali, né, eu começo a trabalhar basicamente como psicoterapeuta. Num primeiro momento, com a análise vindo como carro-chefe, diminuindo completamente meu holismo. Então tinha cliente que nem sabia que eu fazia florais, que eu fazia essas coisas, eu trabalhava com base na análise. Mas a partir de 2015 a gente conheceu, eu através da minha mulher, mais uma vez, né, uma figura também muito importante na minha profissão. Eu conheço as constelações familiares, o trabalho da Selma com as constelações familiares, Selma Vila Verde, né, uma professora, uma terapeuta incrível, maravilhosa, muito importante. E eu percebo que há uma integração entre a concepção, né, a percepção das terapias sistêmicas, da constelação familiar, com a análise. Na análise, tudo que acontece na nossa vida é sintoma do nosso processo de piano, da forma como a gente, né, viveu nossas afetividades, nossas relações afetivas, né, no que se chama o processo de piano, que é um processo de primeira e segunda infância, vai mais ou menos ali até os 14 anos de idade do indivíduo. Na concepção das perspectivas, da filosofia, da perspectiva sistêmica, tudo que acontece na nossa vida tem relação com a nossa ancestralidade, inclusive, né, o nosso processo edipiano ele é sintoma também da nossa ancestralidade, uma coisa
se conecta com a outra, por assim dizer. E a partir do momento que eu comecei a trabalhar com as dinâmicas, com os exercícios sistêmicos, a minha clínica deu uma transformada. Eu já tinha uma clínica robusta, já atendia há anos, estava atendendo há anos lá no Leme, já tinha uma clínica robusta, e aí quando eu começo a aplicar, né, esses exercícios, essas dinâmicas em cima da minha clínica analítica, eu vivo uma prosperidade muito grande, eu começo a ter muitos clientes. Por quê? Porque aquelas pessoas que estavam ali, né, trabalhando na análise, eu sou fã da análise. A análise é uma espécie de malhação psicológica. Você tem um tempinho ali, né, na sua semana, uma horinha que você vá trabalhar as suas questões, levar as suas questões, só isso, só se você, né, ter a oportunidade de ter um universo ali de segurança para a gente estar trabalhando nossas questões, para a gente estar ouvindo a gente mesmo, só isso em si já é um tremendo exercício. Então eu sou fã desse exercício. Eu acho que todo, né, o sujeito moderno, né, nunca foi tão, né, testado em termos de inteligência emocional, de compreensão subjetiva. Então esse exercício terapêutico, ele é muito importante, ele é fundamental, né? Aí, como eu falo, a partir de 2015 eu começo a aplicar as dinâmicas, eu tenho a compreensão, né, sistêmica, passo a aplicar os exercícios sistêmicos na minha clínica, e isso revoluciona a minha clínica, né? As pessoas que já tinham relações causais ali, de onde vêm as coisas, né, elas passam a ter um processo de superação dos seus sintomas como eu nunca tinha visto antes. Então eu me fortaleço, eu já me vi ali como um psicoterapeuta transdisciplinar, já me defini assim, né? A partir desse momento eu resgato um pouco mais outras técnicas e passo a me denominar efetivamente um psicoterapeuta transdisciplinar, porque eu estou fazendo, na verdade, né, esse pupurri de técnicas. Eu vou ouvir o meu cliente, né? A gente vai dentro de um tratamento que é, né, em cima de encontros regulares, semanais, de 1 hora mais ou menos, eu vou estar compreendendo ali as demandas daquele sujeito, daquele indivíduo, circunscrevendo essas demandas no seu processo edipiano e também na sua ancestralidade. Então, com base nisso é que eu vou, né, fazer o meu trabalho clínico, por assim dizer. Então, é isso aí, minha gente. É por isso que eu me defino como um psicoterapeuta transdisciplinar, e é isso que é a psicoterapia transdisciplinar. É um trabalho de subjetividade, é um trabalho que tem uma base analítica e que combina, né, a psicanálise e outros backgrounds acadêmicos, né, com técnicas transpessoais e holísticas que estão aí para serem empregadas, né? Eu trabalho com um psiquiatra, né? Ele me recomenda clientes, eu recomendo clientes para ele, e esse cara eu conheci ele porque tive uma cliente que tentou o suicídio e eu tive um papel muito importante no resgate da trajetória dessa pessoa, e aí foi nesse momento que eu conheci esse psiquiatra. E ele, uma vez a gente conversando, ele me falou, eu falei para ele, para fulano eu fiz uma recomendação de florais, como placebo mesmo, porque o placebo também tem, às vezes, a pessoa, floral é placebo, homeopatia placebo também tem uso. Também tem uso terapêutico, especialmente para um psicoterapeuta, né? E ele falou para mim, não, o floral tem o seu uso também. Eu já achei interessante. Numa outra situação, ele recomendou para uma cliente um calmante homeopático, também achei muito interessante. Esse cara é um psiquiatrão, mas acima de tudo ele é um clínico, né? Então quem é clínico tem um compromisso mais do que com uma técnica. Só psicanálise salva, só psiquiatria salva. Quem é clínico tem um compromisso com o humano, com o terapêutico, né? E várias ferramentas podem atuar no humano, porque o humano ele é complexo, ele é simbólico, ele é formatado culturalmente falando, ele é formatado em cima do seu sistema de crenças. Então esse é o papo dessa semana, psicoterapia transdisciplinar. Semaninha que vem tem mais. Muito obrigado. Um grande beijo a todos. Obrigado.